Ação. Então, hoje, Cida, nós vamos. A ideia é falar um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Isso. A gente terminar esses exercícios, Uhum. né? E falar aí um pouquinho de trabalho, né? De trabalho à força. E aí a gente vai falar um pouquinho de trabalho, que é isso que você vai ver hoje, inclusive, né? Uhum. Que horas É que isso você mesmo. vai ter aula? É à noite, né? É às 19 começa. Ah, tá. Porque a Daiane também marcou aula para noite. Acho que ela não tem aula de física. Não, é porque assim, a Daiane a gente estudava junto, só que aí ela faz engenharia de petróleo. E aí ela pegou a faculdade passou ela um semestre para frente, porque acho que estava. Aí ela agora está no quarto semestre, aí no outro semestre ela vai voltar a fazer o terceiro. Ela é confusão deles lá. Mas ela tá vendo esse conteúdo ou não? Não sei se é o mesmo conteúdo, Ah, né? tá. Eu vou pedir para ela. Uhum. Aí tu pede para ela o material que ela vai passar, porque talvez seja até professor diferente, né? E ela não tem aula hoje, então, pelo visto. Não, acho que eu não sei te falar. Talvez não, né? Porque senão ela não ia nem poder, né? Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Uhum. Esses exercícios, o que que você achou deles? Difícil? Olha, depois que a gente começou a ver as aulas, eu vi que o importante é você conseguir montar a fórmula, né? É. Entender para montar a fórmula. Aí entender ali as forças, que é, né, no caso de tração, força natural. Aí depois disso, vai conseguir, já joga na fórmula, né? Facilita. Inclusive, eu não sei se essa fórmula ela vai dar passando essa semana que vem, É, acho que deixa eu ver. Passa essa semana, passa a outra, na outra já é a prova. tá bom. São 2 semanas. Tá. E aí, e o que que eles vão falar na prova? Vão falar alguma indicação? Vão dar algum exercício para estudar? Alguma lista? Você sabe? Geralmente, geralmente essa professora ela dá lista, mas o que ela fala é que vai ser esse conteúdo até o presente momento que a gente está vendo. Tá. É que às vezes eles têm costume de dar uma lista de exercício, né? Dá, uhum, ela dá, ela vai dar, com certeza ela vai dar. Eu vou até perguntar depois para ela, que eu tenho um contato dela. Que aí facilita também. Vamos Uhum. lá. Esse daqui a gente não fez, né? Não, É, a gente faltou. Esse nós fizemos, que eu me lembro. Deixa eu ocultar isso aqui. E aí faltou o 5, 6 e o 7. E depois eu isso. queria falar um pouquinho com você sobre o conceito de trabalho, sobre essas questões que está lá no material, Uhum. né? E isso daqui, vamos Eu não entender. olhei, será que tem nesse livro? Tem? Deve ter também, né? Ah, tem, com certeza. Inclusive, os desenhos, esses desenhos aqui, ó, opa, esse, Uhum. pode ver que está lá no livro. Eu acho que ela pega lá do livro. Eu também acho, vou depois. É, você pode ver. Uhum. Então vamos lá, né? Então vamos entender aí um pouquinho essa atividade aqui, né? No bloco A, a massa é de 6 quilos, né, está preso com outro bloco B. Então aqui, ó, ele já está falando que a massa e o bloco B tem massa de 4. Então ele fala que aqui é 4 quilos, aqui é 6 quilos, né? Por meio de uma mola ideal elástica de 800 N barra M, né? Que vai falar Newton barra metros. Uhum. Então ele vai ter uma força aí constante de 800 Newton barra metro. Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal, né? Conforme está vendo aqui, Uhum. horizontal. Se movimenta devido a uma força F. Então tem um bloco aqui de 6, um bloco de 4, né? Tem na verdade aqui ele tem uma mola aqui, né? E aí tem uma força aqui, né? E o que que acontece, né? Determine a distensão da mola. Então ele quer saber o seguinte: essa mola aqui, né? E aí tem obviamente os dados
que está sendo feito, né? Tem uma intensidade de 60 newtons, né? A superfície, atrito cinético de 0,4. Então, se porventura, se tivesse um laboratório para fazer tudo isso, precisa de informações, tá? Uhum. E aí, existe uma formulinha aqui, ó, que a gente vai, né, que eu fiz passo a passo aqui para a gente entender isso bem direitinho. Então, a força resultante, né, a força final, né, que é a mesma força, massa vezes aceleração, a gente tem a força horizontal. Então, aqui a gente tem a força horizontal menos, né, é uma fórmula, tá? Aham. Então, eu vou até melhorar essa fórmula aqui, que depois a força resultante, a força final, vai ser a força horizontal, que tem, menos, né, a força elástica, né, que vai ser, que a gente que quer dados também, né, menos a força do atrito. Essa daqui é uma fórmula, tá? E aí, que vem a ser cada uma delas aqui? A força horizontal, né? E ele falou, ó, a superfície movimenta uma força horizontal de 60 newtons. Então, ele já fala aqui, Já fala. né? Que é por isso que eu falo, as fórmulas, elas, mas se você não souber interpretar também, fica Uhum. complicado. Aqui ele fala que já tem 60 newtons. A gente não precisa calcular nada. A Uhum. gente viu que a força elástica, né, é essa formulinha aqui, que é o K vezes o X. O X é o que a gente vai calcular, que é a distensão da mola. Então, aqui vai ser o K vezes o X. Só que esse K aqui é uma constante. E quanto que ele vale aqui? Ó? Ele está falando que vale 800 newton. Então, esse K aqui, ó, vale 800, né, newton sobre metros, menos a força de atrito. Qual que é a força de atrito? É a aceleração, é o alfa menos o m menos o g. Só que o alfa, né, ele também já deu, né? Então, essa força aí, ele também já deu dentro das funções, né? Então, vamos lá, como que vai ficar tudo isso? Então, a força aqui, ó, né, o que ele está calculando aqui, né? E obviamente a gente, como que está puxando essa daqui, a gente vai usar essa massa aqui de 6. Se a Uhum. fórmula é m vezes g, então vamos lá, a massa vai ser 6, né? A aceleração da gravidade, né? Ele já deu aqui que vale 10, tá? Uhum. A força horizontal, ele deu aqui que vale 60 newtons, menos. Agora aqui só tem que tomar os cuidados, né, com a Um questão sinal. com os sinais. Esse menos aqui, ó, é esse menos aqui, tá? Uhum. E o K vezes o X. Então, o K vai ser 800 vezes X. Menos. Vamos lá. O alfa aqui, ele deu, né, que vale 0,4 vezes a massa. A massa aqui vai ser de quem? Vai ser do 6 que a gente vai aqui calcular. Uhum. Que a gente está calculando, e vezes a aceleração da gravidade do 10. Então, tudo isso, a gente vai calcular essa força aqui resultante, né? Na Uhum. verdade, esse F aqui, ó, poderia ser um FR, mas enfim, ele não colocou, mas não Uhum. vamos entrar nisso. Como que a gente resolve tudo isso aqui? O que a gente resolve primeiro? Vamos entender aí a matemática disso aqui. O que a gente resolve primeiro? A multiplicação? Isso. Então aqui, ó, a gente vai resolver essa multiplicação aqui. 60. Aqui vai dar 10 vezes 6 vai dar 60. Não é isso? Aham. Aqui, ó. Repete. Aqui eu fiz errado. Ah, não. Tá certo. Né? E aí vai dar igual. Não posso esquecer do igual, né? 60. 60. Ah, não. É isso mesmo. Menos 800x. X E vezes. aqui? E aqui? Como que a gente vai fazer? Agora aqui.
Aqui multiplica todos, né? Tudo. Aham. 0,4 vezes 6. Zero vírgula 6, quatro 6 vezes vezes 4 6. é 24, né? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Certo? Aham. Multiplicando esses dois. Vezes 10. Coloco o zero aqui. Uma vezes 4, 4. Uma vezes 2, 2. Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da Uhum. vírgula. Então, isso daqui vai dar 24, tá? Então, isso daqui tudo vai dar A 24. 24. Na verdade, essa aceleração aqui, ó, isso daqui não é o G, isso daqui é um A, né, que a gente vai ter que calcular. Né? Então, isso daqui é um A, desculpa. Então, isso daqui, ó, a gente vai ver 6 vezes o A, que a gente não sabe ainda. Então, isso daqui, ó, e aí a gente só vai reunir, como aqui é 60 e aqui é 24, a gente vai organizar essa função aqui. Então, aqui vai ficar 6A, né? E aí eu vou fazer 60 menos 24 vai dar 36, é isso? 6. É. Né? Aqui vai dar 36. Então vai ser. Não, Pode falar. não, eu achei que eu não estava conseguindo ver, mas deu certo. Mais 36. Então, essa daqui, ó, a gente está vendo aqui a relação, né? Inclusive que eu chamei aqui, ó, para depois você for estudar, do bloco A. Tá Uhum. bom? Só um minutinho, deixa eu falar para os meninos ouvir música para lá, um segundo. Tá bom, tá bom. Menos 800 vezes x menos. Desculpa, vamos lá. Ó, Uhum. aqui, ó, nós vamos chamar essa daqui de bloco A, né? Então aqui a gente vai chamar de A. Agora vamos pensar na questão do bloco B. Só que o bloco B, ele é interessante, por que que ele é interessante? Porque ele não vai ter essa força resultante dele aqui, né, que a gente vai trabalhar no B, uma dessas forças aí, a força de atrito, né, vai existir, a força horizontal não vai existir. Por que que não vai existir? Porque no bloco B aqui, ó, não vai ter nada disso, né? Não vai ter, mesma coisa se a gente tivesse cortado isso aqui, ó, né? Uhum. Na verdade, se tivesse cortado isso aqui, ó, Uhum. né? E aí do bloco B, o que que a gente vai ter do bloco B? O bloco B é mais fácil. Do bloco B, a gente só vai ter essas funções aqui, ó. A gente vai ter, na verdade, a força elástica, a força resultante, que é igual a força elástica menos a força de atrito, né? A gente vai ter só essas duas informações. Então, a força resultante vai ser o mesmo processo. A gente vai ter, qual que é a fórmula? É M vezes o A, igual. A força de elástica é o K vezes o X, menos, né, a força de atrito. A força de atrito vai ser quem? A alfa vezes o M vezes o G. Só que a diferença agora, a gente vai trabalhar com a massa valendo 4, que o B vale 4. Então aqui vai ser 4A, que é igual ao K. Quanto que vale o K que a gente achou? 800 que deu, né? Uhum. 800. 800x menos o alfa 0,4 vezes o m, que vale a massa que vale 4 vezes a aceleração da gravidade que vale 10. Aí a gente tem 4a que é igual a quem? 800x menos. Aqui também, como que a gente resolve esse? 0,4 vezes 4. 0,4 vezes 4, que vai dar 4 vezes 4, 16,
uma casa depois da vírgula vai dar 1,6 vezes 10 vai dar 1,6. 16, né? Uma casa, isso daqui vai dar 16, É. Uhum. né? E aí, pronto, aí a gente tem a relação do B. Como a gente já tem a relação do B e do A, o que a gente vai ter que fazer? Esse X aí, ele some, professor? O X que a gente tem que calcular. Ah, tá. Porque tanto no bloco A como no bloco B, ele ainda. Esse X aí, o que vai acontecer? Né, ó, é 600x aqui. Né? O que vai acontecer? A gente depois vai ter que calcular esse X aqui. Primeiro a gente vai achar, na verdade, o valor do A, né? E o X aqui vai sumir. Então vamos lá, vamos montar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Se estiver muito pequeno, você me fala. Do bloco A, eu tenho o 6A, eu tenho o menos 800, x mais 36. Do bloco B, eu tenho o 4A, 800x menos 16. É um sistema linear e a gente tem que fazer a operação dele aqui, né? Que nem você já percebeu, menos 800 com mais 800 vai dar o que aqui? Cancela. Cancela. 6 com 4, 10. 10. 10A, Mais 36 menos 16 vai dar 20. 20. E aqui o A vai ficar assim, 10A igual a 20, A igual a quem? 20 dividido por 10. O A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente achou o valor do A. E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o valor do B. E aí a gente vai pegar aqui, tá? Vamos até pegar do jeito que está aqui, ó. 4A. Vamos só inverter. Pode pegar. Põe preto aqui, quando você for estudar, é melhor. Então a gente tem 4A é igual a 800x menos 16. Menos 16. Quanto que vale o A? 2. 2. Então a gente vai substituir aqui. 4A, A vezes 2. perfeito, que é igual a 800x menos Menos 16. 16. Aí vai ficar 8. 8, que é igual a 800 menos 16. 16. Opa, 16, 800x. E agora, o que a gente pode fazer? Passar o 16 para lá ou inverter aqui, tá? Tanto, ó, isso daqui que eu estou fazendo aqui, eu também eu posso fazer. Eu estou invertendo os dois membros, tá? Só para ficar mais fácil. Estou pegando isso daqui passando para cá e isso passando para lá. E aí vai ficar 800, que é igual a 8, menos 16, mais 16. Isso daqui vai dar 24, é isso? E aí no finalzinho eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar o 24. 4 dividido por 800. Isso. Vou dividir por 800. Tá Deixa eu acabando. fazer aqui na calculadora. 24 0,03. 0,03. 0,03, né? E aqui 800. E aí o que a gente entende? E essa resposta aqui é metros. Ela é em metros? Ela é em metros. Vai ficar igual a outra, né? Metro por segundo, né? Não, peraí, só um minutinho que deu um pânico aqui. É dividida aqui por 800, né? E aqui vai dar em metros. Então vai dar 0,03 metros. Porque a distensão da mola aqui, né, é dada em metros. Tá? Então, essa distensão da bola aqui é dada em metros.
É um exercício, assim, não é tão tranquilo, mas ele tem muita informação, né? Ele tem É, muita, muita mesmo. muita. Eu Essa acredito, montagem dele aí que tem que estudar muito é, tem que para não entender, esquecer. tem que entender que no bloco a diferença é que vai ter uma força horizontal aqui, né? Que é essa força aqui que ele está falando que já vale 60 newtons, e esse bloco B não. Por causa que, professor, a gente entende que essa força está no ar devido a ela estar maior, né? E porque ele está puxando para cá, para esse sentido aqui, ó. A gente entende por isso também, tá? Aham, Porque se tivesse puxando para lá, por exemplo, aí a gente ia entender esse processo. tá. Deixa eu só Uhum. sair aqui uma coisa, peraí. Aí estaria no bloco B? Aí a gente ia fazer a mesma coisa do bloco B. Deixa eu só interromper o negócio aqui, se Entendi. Uhum. que ele estava aqui. Vou voltar. Isso, vou voltar aqui. Exatamente, porque pela força, se ele tivesse puxando para cá, por exemplo, né, aí a gente ia fazer ao contrário esse exercício aqui, tá bom? Hum. Agora, Então, o que vale não é o peso, não é o valor ser maior, é a seta. é a seta, exatamente. É a seta. É a seta. É a seta aí que vai Ah, estar direcionando aí direitinho. Vamos lá. Só que esse daqui, eu acho, ó, esse é o exercício que os professores gostam de pedir na prova. Esse tipo de exercício. Você vai ver. Então, ó, ele deu aqui dois corpos A e B. Então, aqui A e B. Um com 8 quilos e outro com 2, respectivamente. Então, esse daqui tem 8, esse daqui tem 2, né? Sobe sobre o plano inclinado, né? Que ele já deu uma aceleração aqui, né? Que ele já deu aqui valendo né? Uma aceleração constante 1 metro por segundo ao quadrado, né? Sendo coeficiente de atrito cinético, né? Ou seja, tem uma inclinação aí, né? De 0,5, né? Tem uma inclinação aí de 0,5. Então, e aí, olha só que interessante, né? E aí eu queria só que você observasse isso. Ele deu um cosseno de 0,8 e um seno de 0,6. Por que ele fez isso? Porque, na verdade, né, o seno de... Porque lembra que a gente estava fazendo? A gente pegava o cosseno de 30, ele vale meio, lembra? uhum, Ele vale meio. Né? lembro. E ele não trabalhou com isso aqui. Né? Ele nem perdeu tempo falando o cosseno de 30, né? Ele já deu aqui, ó, Ele já como foi direto. ele já falou que é a mesma coisa que ele desse isso para você assim, ó, o cosseno aqui vale 0,5. Ah, mas quanto que é o grau? Né? Ele nem está preocupado com isso, tá? Ele está preocupado em falar que o cosseno vale 0,8 e o seno vale 0,6. Por quê? Porque as fórmulas que a gente vai utilizar, ela vai utilizar essas informações, tá bom? Só para Tá bom. só para a gente entender esse processo aqui. Agora vamos lá. Vou apagar aqui, senão fica muita informação. Então, o que a gente vai fazer a primeira coisa, né? A gente vai pegar a força, o peso, né? De quem? Só que agora não é só da massa A e da massa B, os blocos estão juntos, não tem nenhuma mola aqui. Então a gente vai pegar da massa A e da massa B. Aí a gente vai ter que usar as duas, vezes o G aí da gravidade. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o quê? A massa de A. Quanto que vale a massa de A? 8. Vale 8. A massa de B vale quanto?
2. 2. Dois. A gravidade, que ele já deu o G aqui, vale quanto? 10. 10. E 10. aí a gente entende que o peso é igual. Esses dois aqui vai valer 10. 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. 10, 100. 100 o quê? Qual que é a unidade de peso? Newton. Newtons. N. Ele, tá bom? Então aí a gente entende isso. E aí, agora a gente vai aplicar aquelas fórmulas lá que a gente tem. Qual que é? Né? Que é o peso vezes o cosseno de um ângulo alfa, né? Que é uma das fórmulas aí que a gente vai ter que estar utilizando aí, né? E aí, o que a gente vai ter aqui? O N, o que vai ser? Pode falar. Não, eu só ia perguntar o significado do N. O N poderia ser uma outra letra, poderia ser qualquer letra aqui, tá? Só para a gente identificar aqui que a Só gente para poder entender, né? para a gente entender. Podia ser um F aqui. Muitos livros, eu acho que até naquele livro Entendi. ele dá esse F aí com vetor, tá? Mas aí eu quis chamar de N, mas só para a gente não confundir. Então o peso aqui que a gente Tá bom. calculou vai ser de quanto? De 100 newtons. 100. E aí o que a gente vai fazer? Cos... O cosseno perfeito. Só que o cosseno 0,8. o cosseno desse alfa aqui, ele deu 0,8. E aí a gente vai ter que multiplicar, né? O, Aham. 8, o 100, esse daqui vezes 0,8, como que a gente faz esse cálculo? Né? A gente vai fazer uma vezes 0, 8 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 0. né? Não, é Uhum. 0, Aí anda uma casinha. eu pus errado aqui, é 0,8. Quantas casas tem aqui depois da vírgula? Peraí, deixa eu arrumar isso aqui, porque quando você for estudar, Uma. Aí anda uma casa, isso é só uma casa aqui. Então aqui, isso aqui vai dar 800, 80. 80. 80 o quê? 80 Newtons, né? Então, o que a gente calculou até... newtons. Vamos entender agora até o processo. O que a gente calculou? A gente calculou que essa força aqui, ela vale 100 newtons, né? E só que com essa inclinação aqui, ó, ele tá dando 80 newtons. Mas ele pode falar. É isso que a Não, gente mas pode, eu só estava repetindo, porque eu tenho essa tá? mania de repetir para gravar. Não, que isso, pode. Então, mas só que ele está falando aqui que tem um coeficiente de atrito cinético, ou seja, tem alguma coisa aqui que pode ser o ar, que pode ser alguma coisa aqui que ele está falando que tem um coeficiente aqui de atrito. E a forma do coeficiente de atrito é essa daqui, ó. É o F, né, de AT aqui, que é o que vai estar o coeficiente de atrito. Quem que vai ser? O Newton vezes o micro, né? E aí, o que é isso? Vamos entender isso. Essa força de atrito, né? Essa força aqui de atrito que a gente chamou aqui, dessa forma, ele vai ter que vir pela uma unidade de Newton, que a gente calculou, né? E na verdade, ele deu essa inclinação aqui, ó, que vale 0,5. Né? Então, Sim. ele sempre vai dar essas informações, tá? Então, não se preocupa com isso, né? Que ele vai dar essas informações. O Newton que a gente calculou aqui, ó, vai ser dessa força final de atrito aqui, que é 80 vezes 80, o micro, que ele deu de que 0,5. é 0,5. E aí eu vou ter que fazer de novo, vou continuar o cálculo. É 80 vezes 0,5. 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Como tem uma casa 40. depois da Aí anda uma vírgula, casinha coloca aqui. Isso. Então, a força de atrito, que de atrito, é é igual 40 a... newtons. Isso, é igual a 40 newtons, né? Todas as forças, né? A gente já entende aí que vai ser igual a 40 newtons. E aí, o que acontece? Né? Como a gente tem uma força resultante aqui,
né? E aí vai integrar a nossa segunda lei de Newton. Qual que é a nossa segunda lei de Newton? A nossa segunda lei de Newton, a gente faz o seguinte, a gente empurra um peso, ele vai até uma certa distância. Mas, como esse peso aqui, eles estão todos juntos, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar a força resultante. Somar? Isso. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que usar a força, porque na verdade, ó, a gente tem que entender aqui, ó, aqui tem uma força, né? E aqui vai ter uma outra força, né? E aí a gente sabe da ação e reação. Quando a gente empurra algo, a gente recebe uma força. Então aqui também, ó, tem uma força, né? Uma força resultante aqui nesse processo, né? E aí o que a gente vai fazer? Então vai ser F menos a força de atrito, então vai ser o F, que eu vou chamar, que é esse Tá F, travando? tá travando? F menos Um pouquinho só. a força de atrito, eu acho que pode ser a internet. Tá travando minha fala ou... Às vezes trava a fala e o vídeo. Ah, fala o vídeo. Ah, mas eu acho que tá, quando tá gravando aqui, eu acho que tá certinho. Deixa eu ver se é a internet. Peraí, deixa eu Tá, só... vai dar certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver a internet aqui, mas... A internet tá ok aqui. Não, mas deu certo agora. Agora tá ok. Agora tá ok. Vamos lá. E aí a gente vai usar agora aqui, né, a fórmula da segunda lei de Newton, que vem a ser massa, né, da ação e reação, vezes a gravidade, vezes o seno de alfa. Essa fórmula aqui, ó, eu vou pedir para você guardar essa fórmula. Só um minutinho, só um segundinho. Tá bom. Como eu acredito que esse exercício vai cair na prova, não sei porquê, Aham. essa fórmula aqui era importante você gravar, tá bom? Tá bom. E esse F aqui vai ser massa vezes a gravidade. Então vamos lá. Vamos agora Essa, fazer. a força resultante é a massa vezes a gravidade, né? Sempre vai ser. Então a massa que a gente tem aqui, né? Essa massa aqui vai ser de 10, né? Porque vai juntar essas duas aqui. Então essa massa aqui, ó, Uhum. é de 10 vezes. Ele falou que a aceleração da gravidade aqui é 1, tá? Para essa inclinação sobre os dois blocos, a aceleração da gravidade é constante e vale 1. Esse G aqui para nós vale 1. Só tome esse cuidado, tá? Vale 1. É porque ele tá dando aqui, ó. Se ele não tivesse dado, aí a gente ia usar essa aqui, tá? Aí eu usava de 10. Usava de 10, perfeito. A força final a gente vai calcular agora, menos essa força de atrito aqui, a gente já calculou que ele vale 40, menos, né? E aí agora vem a massa, que vale 10, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 também. Vale 1. Então, mas essa Ah, nesse daqui... caso aí vale 10? Isso, vale 10. Qual é a diferença? Que essa daqui ele está falando que a força dos dois blocos, ó, respectivamente sobre o plano inclinado com a Ah, tá. aceleração dos dois Entendi. blocos, Uhum. tá? Vezes E vezes o seno, que ele deu esse é valor de 0,6. 0,6. Ah, tá. É 0,6 mesmo, seno. Seno 0,6. 0,6.
Agora a gente tem que fazer o cálculo aqui. 10 vezes 1 dá 10. O F é menos 40. Como que a gente calcula agora isso aqui? Primeiro vai multiplicar, né? Vai Tudinho, para depois diminuir? Perfeito. A gente vai multiplicar isso aqui tudo. 10 vezes 10 a gente já fez, que vale 100. 100 vezes 0,6. 100 vezes 0,6. Isso daqui vai dar 600. Aí uma casa depois da vírgula vai dar 60. Casinha. Né? 60. E aí a gente tem o seguinte, aqui vale 10 é igual a F menos 40. Agora aqui, ó, tem uma questão da De matemática. sinal, né? É, perfeito, de sinal. Menos com menos é menos, não é menos com menos é mais, tá? Aham. Porque É aqui menos. menos com menos é mais na multiplicação. Aqui a gente não está multiplicando. Aqui eu tô tiro 40 e tiro 60, quanto que eu vou tirar? 100, né? Tem. Só que aí sem negativo. Isso, só Ele que conserva o sinal, né? Ele soma, mas conserva o sinal, né? isso é a mesma coisa. Ah, você deve 60, 40 reais, depois você deve 60, você deve 100, tá? E, a- É. e aqui, ó, o que que a gente pode pegar? Esse menos 100 passa para cá mais 100. Ou, ó, vou fazer de dois modos aqui. Aqui a gente faz isso. Pega o 10, né? Pega esse menos 100, passa para cá mais 100. Aqui ele tá mais 100 igual a F, A F. né? E aí eu faço 100 mais 10 vai dar 110F, 110 F. né? Aí, o que acontece aqui? Aqui vai ser em Newton e F. Pode ser que a gente faz isso, né? Ou, tá? A gente inverte, que a gente talvez esteja um pouco mais acostumado. Faz 100 igual a 10. O que que eu fiz? Eu só inverti esse membro, passei para cá, e esse membro passei para lá. Uhum. Tá? F igual. Aí vai ficar 100. Bem, me- mais. Na verdade, aqui o 10, deixa eu fazer direitinho. Aqui está o 10, menos 100 passo para cá, mais 100. Tá? E aí o F vai ser igual a 100 newtons. Uhum. Né? E aí vai ser igual a 100 newtons. Esse é esse exercício. Então aqui, ó, o que que a gente fez? Vamos entender rapidinho. Primeiro a gente calculou Uhum. juntou essas duas forças dessas duas massas. Por que que juntou? Porque os blocos Sim. estão próximos. Depois a gente calculou aqui Uhum. o cosseno. Por que que a gente precisou calcular o cosseno? Para saber essa inclinação aqui, né? E aí ele deu no problema que tem na verdade, um coeficiente de atrito, que pode ser o ar, que pode ser alguma coisa, que vale 0,5. Então a gente teve de calcular. E a força resultante dele, a gente entende o seguinte, que existe uma força que vai, né, que a gente vai levar isso aqui para cima, mas tudo que a gente, na verdade, empurra, a gente, querendo ou não, tem uma outra força resultante que ponha para baixo. Por que que é isso? Por conta da gravidade. Isso tem a relação com a segunda lei de Newton, né? Então essa força resultante aqui, que vai ser a força menos todas as outras forças, que é a força do atrito menos a força que é a segunda lei de Newton, e aí a gente faz a substituição, a gente encontra aqui que deu aqui, 110 Newton. Tá bom? Entendi. Tá? Depois você assiste aí com calma esse exercício aqui. Tá bom. E o quarto e último, que eu garanto para você que esse daqui é um outro exercício que pode cair na prova sua também. Tá? Por quê? Ó, olha só que interessante. Esse exercício aqui é um exercício que tem aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Como eu sei? Ó, ângulo de 90 graus, certo? Aqui, Aham. aqui valendo 6, aqui valendo 8.
né? E ele fala o seguinte, que essa massa aqui é arrastada para cima, que é de 5 quilos, né? E ao longo de um plano inclinado, com uma força constante, paralela a ela, né? Que uma intensidade aí de 50 newtons, como mostra a figura. O coeficiente de atrito também a gente vai ter que calcular aqui, vai dar 0,40, no outro ele deu 0,4, 0,5, e a aceleração da gravidade aqui ele deu como 10, tá? Eu vou tentar ir nesse daqui, ó, que talvez esse daqui eu fiz passo a passo, vai ficar até melhor para a gente pensar. E aí a gente vai fazendo os cálculos aqui. Você consegue enxergar? Tá um pouquinho ruim, mas PX, que tá escrito Isso, ali? PX, né? Que é paralelo ao plano inclinado. E o PY é paralelo ao outro plano. Por que eu fiz isso? Né? Porque aqui, ó, a gente vai calcular, né? A gente vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó, né? Só para você entender, né? Porque a gente vai ter que calcular isso aqui, ó. Eu chamei de PX esse cara aqui Aqui. e esse PY, daqui o outro, isso. E aqui, ó, vai ter um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Né? E o PY é uma força normal. O que é uma força normal? Né? É essa força aqui que arrasta para baixo. Né? E o que a gente vai calcular? Ó, a gente vai calcular a mesma coisa lá do exercício anterior. Né? Força resultante é igual a quem? A força menos, né? O P a gente vai chamar de PX aqui, que é o plano inclinado. força de PY, Isso, PX, e essa força aqui, que a gente vai achar da tração aqui, que ele já deu aqui para nós, e a gente vai fazer todos os cálculos aí. Mas, a primeira coisa que a gente vai ter que calcular, na verdade, é essa distância aqui, ó. Se essa distância aqui é de 6, ó, essa distância é de 6, tá? No Teorema de Pitágoras, que é 6. Aqui é 8, né? Aqui é 8 e aqui é 6. O que a gente vai ter que fazer? Aplicar o teorema de... Não, vai somar? Não, a gente vai ter que calcular o teorema de Pitágoras. Quanto que mede daqui até aqui? A gente É o precisa... quadrado dos dois? Isso, então aqui, ó, a gente vai calcular que o teorema de Pitágoras fala o seguinte, esse daqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa eu não sei quanto mede, a gente vai chamar aqui de H, né? Esse lado aqui vale 6, então vai ficar H ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, Quadrado vezes mais 8 ao quadrado, ao quadrado. que é o teorema de Pitágoras. H ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36, 8 vezes 8 é 64, o H ao quadrado aqui é igual a 100. E aqui, como que a gente calcula o valor do H aqui? A gente vai fazer raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Ah, tá. Vai cancelar esse 2 com a raiz, aí vai ser H, Tá. e aí vai ser o H aqui. E aí, qual a raiz quadrada de 100? Qual é o número que eu multiplico duas vezes que vai dar 100? O 10. 10. Por isso que aqui, ó, deu 10 metros. Ou seja, se aqui mede 6, aqui mede 8, aqui vai medir 10 metros. 10 metros. Então, ele praticamente percorreu aqui 10 metros. Então, o Y, esse ângulo aqui, ó, que a gente vai calcular, né? E aí, algo importante para que você saiba. Quantos ângulos, qual é o grau que tem aqui? 90. 90. Certo? Pensa comigo o seguinte. Se aqui tem 90 graus, os ângulos internos desse triângulo é quantos ângulos é? São 2, 3. Seria 30? Não, então, pensa, ó, esses dois, pode ser 30 aqui e aqui 60. Mas esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? E a característica desse triângulo retângulo é ter, nesse caso aqui ser 45 graus e aqui vai ser quantos? 45 graus. 45 graus. Por quê? Por que eu sei disso? Ó? Vamos pensar, 90 mais 45 Sim. mais 45
é igual a 180 graus. 80, Que é preciso ter 70, essa soma desses três ângulos aqui, tem que dar 180. 180 graus. Ah, tá, entendi. Tá bom? Então vamos lá Uhum. agora, ó. P de Y. O que é esse P de Y? Né? Vai ser, né? Lembra, ó, que a gente vai ter que calcular o P de Y. Quem que é o P de Y? É o cosseno. Cosseno. O cosseno de um ângulo, ele vai ser o quê? Que é esse daqui, é o cateto adjacente Dividido pela pela hipotenusa. hipotenusa. Perfeito, muito bem. Então, ó, o cosseno aqui ó, vai ser o que é o P? M vezes o G. Qual que é a massa? A massa vale 5, certo? Uhum. O G vale 10, tá aqui. Cosseno de um ângulo alfa. Qual que é o cosseno de ângulo alfa? Qual que é o cosseno de 45? Né? Deixa Então, eu- Vou colocar aqui, cosseno de 45. isso. Quanto que vai dar aqui? 0,7071. Aí como é que eu faço aqui? Aí eu só diminuo a casa? 0,70. 71. Então, aí a gente vai arredondar para ele, né? Que aí ele vai usar como 0,8, Aham. porque na verdade, ó, é isso aqui, ó, né? A gente vai arredondar para 0,8, tá? Uhum. Então a gente vai arredondar para 0,8. E aqui, ó, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar 5 vezes 10 5, vezes 0,8. A massa dele é 5 vezes 10 vai dar 50, né? 50. 50 vezes 0,8, então vai dar 50 vezes 0,8. 40. Isso, 5 vezes 8. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Uma casa depois da vírgula vai dar 40. Agora a gente vai calcular o seno. Perdão, a gente vai calcular o PY. E o PY, lembra uma coisa. Ó, importante isso. Por que que a gente calculou o seno aqui no Y? Tá, ó. No Y a gente calculou o seno. E aqui, ó, Uhum. a gente vai calcular o... Perdão, aqui no Y a gente calculou o cosseno, certo? Aham. E agora no Y, no X, aqui, ó, a gente vai calcular o seno. Por que o seno? Seno. Porque É o... o cateto oposto vezes Isso. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. hipotenusa. Os dois não têm hipotenusa? Tem. E a hipotenusa não vale 5? Uhum. Então, a gente, desse lado aqui, a gente calculou PY, a gente calculou aqui, olhando para cá, e aqui a gente calculou aqui, olhando para cá. Então, o que que a gente vai fazer agora aqui? A massa é 5, aceleração da gravidade é 10, e agora a gente 10 vai calcular o seno de 45. vezes O seno de 45. Coloca aí na calculadora. Quanto que vale o seno de 45? seno de 45. É a mesma coisa, não é? Não, de 45, não de 30. Tá, seno de 45 graus. Ué, deu 0,7071. Naquela hora, será que eu tinha calculado errado? Pode ser. Porque o seno aqui vai dar 0, porque é mesmo dados desse daqui, ó. O seno é 0,6. Dá uma Tá, mas ó, que eu coloquei aqui na minha calculadora. Apertei seno, aí coloquei 45 graus. Fechei, dei enter. Aí deu 0,7071. aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se deixa eu inverter a minha calculadora aqui. Vê se no seu deu isso. 45 seno de 45. Só se o cosseno naquela hora eu errei. Peraí, vamos lá. Inverti aqui.
É o cosseno, peraí. Vamos aqui. Você tem razão. O que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu fazer a segunda função aqui. Segunda função de seno. Ah, tá. Você tem a segunda função aí, sua? A do. Fala do quê? Do É, cosseno? do seno. Como que eu vou te explicar isso aqui? Peraí. A segunda função deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Eu aperto o Shift, Isso, coloca aí. aí de. Como é que é o. De 45? É, Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui. senão eu vou Aperta Shift de 45. Ué, por que que tá dando erro? Tá dando erro no meu. Ah, então, mas não é mas eu vou te mandar depois direitinho aqui como que você pode fazer para entender essa questão aqui dessa segunda função, tá? Aí eu te mostro aqui. Só pra gente É só um não. pouquinho, que acho que agora. Ah, mas não deu a mesma coisa? 0,70, Não, então, quando a segunda. 71. Deixa eu ver bem aqui. Vamos ver aqui. Segunda função de 45. Puxei. Não deu erro aqui no meu. Deu erro? É a minha. Depois eu te mostro aqui. Tá Eu bom. te mostro. Então vamos lá. Aí eu vou multiplicar. 5 vezes 10 vai dar 50, vezes Né, vai? 0,6, 30. Agora, Porque era para dar 0,6, né, professor? dá 0,6. Mas Inclusive, esse 0,6 ele já tinha dado, não, né? então, mas, na verdade, eu até usei essas informações aqui, ó. É, porque aí no caso acho que a gente já ia direto para as informações, né? É, Não precisava. Mas eu não sei por que eu calculei e deu errado aqui. não, eu vou conferir aí depois, tá bom? Tá bom. Vamos lá. A força resultante. Então, a força resultante, a gente tem. Vamos por partes aqui, só para a gente finalizar aqui. A gente tem massa vezes a aceleração igual. O F eu não sei qual que a gente vai calcular. O P de X, né? O P de X a gente. Não, a força resultante. Peraí. Não, é isso mesmo. Deixa eu ver se está até errado aqui. Ah, não. O F a gente tem. A força a gente tem, que a gente calculou aí a força. Que deu 10, né? Oi? Isso, a gente A tem. força do cara Eu tô é aqui. 40. Não, na verdade, ele deu aqui, ó. Ele deu esse F aqui, ele já deu, ó. Ele falou que Ah, tá. esse F aqui, ó, a gente precisou no outro calcular. Esse daqui Ah, tá. ele Não já já deu deu, aqui sim. que ele já deu 50. Menos o P de X. O P de X, quanto que deu o P de X que a gente calculou aqui? 30. 30. Menos, né? Agora aqui, ó, aqui a gente vai ter que calcular, né? O que é? Lembra que é essa formulinha aqui, ó, né? Cadê ela? A gente vai ter que calcular isso aqui, Newton vezes o micro, Newtons. né? E aqui, ó, eu vou até fazer, e ele deu a força, vou fazer ela aqui do lado, ó, vou apagar aqui, ó. Vamos lá para a gente não, quando você estiver estudando, vai ficar melhor para você. Newton vezes o micro. F de AT é igual. Newton. Quanto que vai dar o Newton aí? Né? Dentro desse P de Y aqui. Newton vai dar 40, né? Que a gente calculou aqui, ó. Uhum. E a, 40 vezes 30.
vezes... Não, o micron aqui ele deu. Aqui, ó. Ele deu aqui, ó. Ah, tá. 0,40. 0,40. 0,40. 0,4. É 0,40, 0,4, né? 0,4. E aí, aí vai ficar 40 vezes 0,4, né? Vai dar 4 vezes 4, 4 vezes 0, 4 vezes 0. Não, nem precisa disso tudo. Eu estou fazendo uma confusão aqui porque eu estou confundindo com outro exercício. Eu acho que eu estou confundindo porque eu estou precisando calcular coisa do outro exercício. Vou fazer aqui direto, né? Que vai ficar melhor para a gente, ó. Sim. Força. Quanto que vale a força? Ó, a força vale 50. 50. Menos o P de X, né? Que a gente precisou calcular. O P de X valeu quanto? 30. 30. Ó, né? Eu tô com outro exercício na cabeça. Menos Não saiu, né? o micron vale 0,4, né? Que a gente calculou aqui, ele é dado do exercício. Vezes o P de Y. Quanto que é o P de Y? P de Y aqui. P de Y, que a gente calculou que vale... Eu vou pôr menos 0,4. P de Y vale... Cadê aqui? 40. Né? Que o P de Y vale 40. Deixa eu pôr aqui quando você for estudar. Certo? Igual a quem? Igual a força resultante. A força resultante. Que aqui que é massa... Vezes gravidade. Vezes a gravidade. Só que a massa aqui a gente tem 5 vezes a gravidade que é o A. Tá? E agora aqui, como que a gente vai fazer esse cálculo todo aqui? Primeiro multiplica. Primeiro a gente multiplica. Não é? 0,40 vezes 40. Que vai dar... É aqui, ó. Vendo? 40 vezes 0... 16. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Duas casas depois da vírgula, isso vai dar 16, certo? Isso. Então aqui vai ter 50. 50 menos 30. Menos 16. Menos 16, que é igual a 5A. A. E agora aqui, quanto que vai dar esse cálculo? Aí Né? vai dar 20 menos 16 vai dar 4. 4. Ó, perfeito. Eu posso fazer assim também, ó. Eu pego aqui 50 menos. Eu posso somar esses dois menos aqui também. Aham, e aí? Vai dar 30 com 16, vai dar 46. 16. 46 menos 50. Isso, vai dar 4. 4. Então aqui vai dar 4 é igual a 5A. 5A. Né? E aqui eu vou só inverter aqui. 5A igual a 4. 4. A Aí vai igual a... 5 dividido. Não, ao contrário. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Ah, tá. Então vai ser 4. E aqui 4 dividido por 5 vai dar 0,8 que? Metros por segundo ao quadrado. Isso. Então, a força resultante desse exercício, com aqui medindo 6, aqui medindo 8, aqui a gente calculou que mede 10, com uma força de 5 newtons, né? E ele fala que ele usou uma intensidade aqui de 50 e um atrito aqui de 0,4, a aceleração para mover tudo isso é de 0,8. Então o cálculo acabou bem aqui, né? Só que aí antes disso eu tive que fazer, calcular tudo o Y, o PY e o PX. Para fazer esse. Eu vou falar para vocês, estuda esse exercício. Sim. Para a gente. Que esses dois exercícios daqui, ó, são exercícios que são muitos exercícios assim que tem bastante. Por que pode ser que caia na prova? Porque tem muitas informações. Envolve todas as fórmulas. Então Perfeito. ela aproveita para pegar esse aí que vai trabalhar tudo. Você vai ver. E é isso mesmo, porque ela gosta de enrolar. Então, mas... Ela não vai entregar de mão bandeja. Mas já passou da hora, professor. E agora tu... Não, vamos mais 5 minutinhos aqui. Fica tranquilo. Acho que vai dar tempo aqui. Olha lá. Força, porque você vai ver hoje isso. Força de um trabalho. O que é essa força de trabalho, né? A força de um trabalho, ela é um pouco diferente. Por que agora? Agora a gente vai, por exemplo, empurrar esse carrinho e aí, por exemplo, em Newton, a gente só empurrava só.
Só que agora, quando a gente empurra, a gente tem uma distância. E a gente chama essa distância de deslocamento. E agora a gente aprende a calcular e a gente pega as informações desse deslocamento. Então, ó, tem até um desenho aqui bem bacana, ó. Eu tenho uma força aplicada, que é o F, eu preciso de aplicar uma força, né, para empurrar esse carrinho. Eu vou deslocar ele para um determinado, né, determinado lugar e provavelmente esse ângulo, esse carrinho não está sendo empurrado aqui horizontal aqui. Ele está sendo empurrado que tem uma altura de uma pessoa aqui, certo? Ó, ele está sendo empurrado. É isso que eu quero que você entenda. Ó. Importante. Ó. Se eu tiver um carrinho aqui e eu empurro ele aqui, e aqui é uma coisa. É o que a gente estava vendo até agora. Só que agora, esse carrinho, ele continua aqui, só que a força não vem daqui, ela vem Ela vem em daqui. cima. Perfeito. Só que aqui, ó, a gente tem tudo uma inclinação, a gente tem os ângulos aqui que a gente vai calcular. Ah, entendi. Essa é a maior diferença, né, do trabalho aí, né, de uma força constante. Então, ó, o trabalho, né, é a medida da energia transferida, né, de uma força. Então, aqui, ó, olha só que desenho, inclusive está no seu material, material bem Uhum. interessante. Eu estou fazendo uma força aqui, certo? Uhum. O que que vai acontecer? Eu vou ter uma força, eu estou parado aqui, vai ter uma força que leva para cima e uma força que leva para baixo. E continua sendo aí a segunda lei de Newton. Só que quando eu faço, levanto tudo isso, o que que vai acontecer isso daqui? Vai ter uma certa altura, certo? Sim. E quando eu solto isso daqui, por que que ele vai cair para baixo com muita força também? Porque tem uma gravidade que empurra ele para baixo. Entendi. Só que agora a gente vai entender que essa força aqui, ó, ele tem um deslocamento. E isso daqui, ó, a gente vai ter que trabalhar, fazer esse tipo de situação. Esse tipo de força que eu vou estar trabalhando aqui, ele recebe o nome de trabalho, Entendi. tá? Não é mais aquela lei de Newton que a gente empurra ela como eu mostrei no slide passado ali, Uhum. né? E aí, ó, o que que vai acontecer, né? Essa inclinação aqui, ó, né, que a gente está vendo que vai ter essa inclinação, vai ter essa distância, né? Vai ter essa formulinha aqui que a gente vai calcular, tá bom? Que depois você vai ver essa força, que é a força vezes o d, que é a Que é a distância distância e vezes vezes o cosseno do o ângulo, cosseno tá bom? do ângulo. E aí, só para terminar, né? E aí ele estudou os três casos particulares aí, né? O que que acontece aí? Repara que a única coisa que vai ter alteração é o ângulo, Uhum. não é verdade? Por quê? Isso. Porque a distância a gente É a vai mesma. é a mesma, o que vai mudar é o ângulo. Se eu tiver parado aqui, se eu tiver parado, puxar quase 90 graus, eu vou ter um ângulo. Se eu tiver aqui com este ângulo, o que vai alterar vai ser o ângulo. Entendi, entendi. Então, esse caso aqui, olha só o que que ele deu, né? Ele falou assim que este ângulo aqui, ó, tem a mesma direção. O ângulo, até coloquei uma tabelinha aqui para você, ó. O ângulo é 0 graus. Se esse ângulo for 0 graus, ó, vou olhar aqui 0 graus, ó. É o de Vai ser igual ao cosseno, vai ser igual a quanto? a 1. 1. A 1. Eu vou substituir na fórmula. Se isso daqui vale 1, o que que vai acontecer? Se isso daqui tudo vale 1, quem que vai ficar? F e D, não é isso? É isso, Por aham. isso que aqui vai dar FD. Que é? FT. Porque isso daqui, na verdade, é a segunda lei de Newton, não vai ter alteração nenhuma. Lembra que eu mostrei para você? Uhum. Quando esse ângulo aqui é zero. Agora, quando esse ângulo aqui é 180 graus, o que que significa aqui? Ó? Vamos olhar aqui, ó. 180 graus. É menos 1. O que que significa menos 1? Significa que tem uma força puxando aqui e tem uma outra força puxando lá. Uhum. Então, esse ângulo aqui, ó, imagine que isso daqui tudo for menos 1. Então, por isso que aqui ele está dando menos aqui. É uma força ao Uhum. contrário. Então, Ao eu puxo contrário. uma coisa, uma outra pessoa puxa do outro lado. E aí, por último, ó, que nem eu falei, se esse ângulo aqui for de 90 graus, eu vou olhar aqui 90 graus, ó. Vai dar Vai dar quantos aqui? Zero. 0. O que que significa o ângulo 90 graus? Você imagine aqui, ó.
Eu tô com um negócio, vou puxar para cima. Esse bloco vai movimentar? Puxando para cima. Esse bloco B vai movimentar? Não, Não, né? Não tem movimento. Você vai movimentar, tem. vai ficar eu vou ficar parado. Eu tô aqui, faço esse movimento para cima, não vai ser nada. Agora, se eu É, deslocar um pouquinho, aí vai ter, eu vou conseguir calcular aqui, aí tá já vai ter bom? o ângulo, né, para calcular. Vai ter o ângulo para Entendi, calcular, tá bom? entendi, É isso que você entendi. vai ver praticamente hoje na aula. Aí depois eles vão explicar os casos, aí vai ter a aplicação dessa fórmula aqui, né? E aí provavelmente, obviamente, ele não vai dar um ângulo aqui nem de zero, nem de 180, nem de 90. Mas são os três casos que tem aí para você estudar. Uhum, tá bom, tá Tá bom. bom? Tá bom, muito obrigado, viu? E aí passa o Pix, que eu perdi as mensagens, as primeiras mensagens, eu perdi tudo. Deu uma